apresentar para vocês o nosso próximo convidado. Psicólogo Evandro Aranha, mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço, Evandro. é uma honra estar aqui. Evandro é um grande parceiraço. E por que a gente aproveitou para recebê-lo logo após o terço? Esse momento de espiritualidade, de rezar, é o momento que a gente consegue ficar em paz, tranquilizar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, né, Evandro? E hoje o nosso tema do dia de entrevista é a traição. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da traição, pensando em relacionamento homem e mulher, então enquanto um casal, mas a gente também quer avançar e falar sobre o sentimento da pessoa traída. E às vezes a pessoa se sente traída por um amigo, pelo próprio irmão, com alguma situação que ela precisou vivenciar dentro do ambiente familiar. E a gente quer falar sobre isso, como a gente pode superar uma traição. E como a gente deve viver a traição respeitando os momentos, como no luto, onde a gente tem diversos momentos, fases do luto, rejeição, revolta, choro, negação, depois questionamento, né? Sim. Por que comigo? Na traição a gente vive um pouquinho disso também. O Evandro, muito melhor do que eu, vai poder expor, mas é interessante, né, Evandro? A gente recebeu várias mensagens de telespectadores que nos fez escolher esse tema para a gente abordar no programa. Essa questão da traição é muito difícil do ser humano lidar com ela, porque mexe muitas vezes com o ego, com a vaidade e com a expectativa que a gente deposita no outro. Você falou muito bem, eu acho que essa sua abertura foi muito apropriada. Mas vamos entender um pouquinho o que é uma traição. Por que dói tanto a traição, Tati? Porque você nunca é traído por alguém que você não gosta. Você é traído por alguém que lhe é muito caro. Porque você não espera, por exemplo, de um bandido, que ele vai te trair. É o papel dele te assaltar, te matar. Você nunca espera de uma pessoa que você desconfia ou que você não gosta, uma traição, porque já está implícito nessa relação que esse distanciamento. A traição dói muito porque as pessoas envolvidas na questão da traição lhes são íntimas. Então a gente falou da traição marido e mulher, que é coisa mais íntima do que isso? Mas um elo forte, né? É fortíssimo, fortíssimo, porque nas relações afetivas teve muito a questão da tua escolha, né? Pelo outro e o outro por você. Dificilmente uma pessoa vive com outra ou se casa com outra a contragosto. Antigamente, eu acho que até podia, mas hoje não. As pessoas, elas têm um apaixonamento, um envolvimento, um relacionamento, e aí alguma coisa quebra isso, tem uma cisão e é muito doloroso. Nos relacionamentos de confiança, como, por exemplo, entre pai e filho, entre irmãos, né? A pessoa que sente a traição também é um impacto gigantesco, porque a traição vem da onde ela não esperava que viesse. É por isso que dói tanto. É por isso que esse tema que hoje o programa tão bem aborda, né? Acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso. Afeta tanto a vida das pessoas, a ponto de pessoas que passaram por situações na vida afetiva, entre homem e mulher, por exemplo, em algum momento disse, olha, agora eu não quero saber nunca mais de relacionamentos afetivos. Ela leva para um lado extremo. Porque é um trauma. Cria um trauma, porque ela diz, eu não posso confiar em ninguém. E às vezes as pessoas, elas se transformam em pessoas um pouco mais frias, devido a traições, por exemplo, na família. Eu contava tanto com a minha irmã, contava tanto com o meu irmão, houve uma traição por algum motivo, então eu não posso confiar em ninguém. Eu confiei num amigo tão querido, fui, sei lá, fiador dessa pessoa, e essa pessoa não cumpriu a palavra, me criou um problema, né? Então, são questões ligadas, né, à vida, a nós, seres humanos, mas é importante a gente entender, toda traição dói muito. Mas, Tati, tem um outro lado também da traição. Como a traição ela é algo que não é normal ao ser humano, não é nato, é algo adverso, ele é algo tão agressivo
para quem foi traído, quanto aquele que trai. Aquele que trai sofre também. De alguma forma, ele sofre também. Puxa, mas ele me enganou, ele mentiu, ele... Isso já tem aquele ditado, o crime compensa? Compensa. Mas ele descompensa a pessoa. A traição compensa? E às vezes por 5 minutos, por algum tempo, compensa. Mas ela descompensa a pessoa porque há uma cisão, então há uma quebra de toda uma estrutura de normalidade da vida. A traição é algo anormal ao andar da vida, tanto que ele descompensa a pessoa. Uma pessoa que trai, ela incorre no quê? Na mentira. Existe no uma engano. quebra também de confiança, né? Total. A reciprocidade. A gente tem, inclusive, uma tela, os 4 pilares da confiança, pensando em relacionamento de homem, mulher, mas também Sim. familiar, amigos. Olhem só. A gente tem, então, os 4 pilares da confiança: o envolvimento, a confiabilidade, a sinceridade e a competência. E ali, entre parênteses, né? Confiabilidade passado, sinceridade presente, competência futuro. Exato. Primeiro há o envolvimento, há há algo em comum entre as pessoas, né? Então, por exemplo, para uma pessoa ser namorada da outra, tem que ter algo em comum, um envolvimento. E aí você analisa o histórico, né? A questão do passado, a confiabilidade. Quantas vezes eu pude contar com você e você esteve presente? Como é que funciona quando você fala a verdade sempre, né? Ou o histórico, a questão da confiabilidade, né? A sinceridade no presente, né? Na nossa relação, nós conversamos, eu sinto que você é legítimo, é sincero comigo. É um diálogo aberto, né? É um diálogo Sincero. aberto, exatamente. E isso é algo que eu consigo perpetuar pelo resto da vida, né? Por um longo período da minha vida, a questão do futuro, da competência para o futuro. São realmente a questão dos pilares da confiança. A confiança é estabelecida, de uma forma geral, através desses pilares que nós citamos aqui, né? Por isso que quando você estabelece algo, é tão doloroso, porque você coloca toda a tua ideação, você coloca toda a tua energia numa determinada construção. E, de repente, você percebe que aquilo era um castelo de areia, né? Não era sólido o suficiente. A gente percebeu de algumas participações que chegaram, Evandro, principalmente, muitas pessoas que sentem, né, e convivem com aquele sentimento de revolta, em função de alguma traição, e muitas pessoas também que já passaram essa fase da revolta, mas não conseguem superar essa mágoa, né? Inclusive uma telespectadora comentou em uma das suas mensagens esse vazio e essa frustração de algo que ela acreditou, depositou sua confiança e de repente se quebrou. Eu quero até aproveitar nesse momento e chamar a tela que fala um pouquinho sobre essa questão, né? As fases após uma traição, que é muito semelhante àquela questão do luto. Isso. E em algumas situações a gente tem a traição como luto, porque é como se aquela pessoa que nos traiu morresse para nós. Na né? verdade, nós precisamos fazer o luto da traição. Olhem só, gente, os tópicos. Antes de a gente... Eu queria dizer o seguinte. A revolta, ela é inata. Porque, como eu te disse, a traição vem de onde você não espera. Né? Você espera que pessoas ruins façam aquilo com você, mas não a pessoa que você tem como boa, como legítima, como alguém do teu seio familiar ou da tua vida. Então, dói muito. Aí vem essa tela que fala um pouquinho da importância da gente realmente passar as fases, superar a traição é passar quase que pelas fases totais do luto. Né? A gente tem a primeira fase, que é a fase de negação. Isso. Né? Não é possível, mas por que está acontecendo comigo? Não. Não. A segunda fase, que é da raiva. Isso. A pessoa diz assim, revolta. Não, eu até vi, né? Eu até vi, mas será que, né? É raiva, é revolta. As provas chegaram na minha mão, mas, né? Não, pode ser um mal-entendido, tal. Mas daí vem aquela coisa da raiva. Puxa, como eu não percebi isso antes?
Depois a negociação. A negociação. A negociação é complicada, que geralmente a gente tem que negociar com Deus, né? Então, sabe como é que é? Me dá uma, né? Não tem como apagar isso tudo, voltar à história da humanidade ali e tal. Não tem, né? Não tem. Não é que não tem, Deus pode tudo, mas a nossa história segue, né? É assim, né? É assim. E aí entra uma fase muito complicada, que é a da depressão, que é onde fica ali aquela mágoa, aquele vazio, às vezes aquele desespero, passa a raiva, passa, né, a revolta, e de repente a pessoa se sente sozinha, sem chão. Exatamente, ela se sente no vale, Tati. Ela se sente no vale escuro, aí é um momento onde se deve observar com maior clareza, mas devemos passar por isso, né? É algo, podemos evitar? Não dá para pular a fase, né? Faz parte da nossa história e não dá para ficar pulando. E aí, quando a gente sai do vale da sombra da morte, que é essa parte da depressão, vem a questão da quinta fase, que é a aceitação. E a aceitação só vem depois da gente, de fato, viver. E algumas pessoas vivem essas outras fases num tempo mais curto e outras acabam demorando mais para digerir cada uma dessas frases. Às vezes leva a vida toda. Às vezes leva a vida toda. E a gente tem que entender isso. Se o sofrimento, ele não é natural ao ser humano. A dor é. Eu tenho dor na minha vida, você já tem dores na sua vida, na nossa história, qualquer pessoa aqui, em casa, que está nos assistindo, passamos por períodos de dor. O sofrimento, ele é diferente da dor, porque o sofrimento, ele é uma decisão da pessoa. Tati, se eu machucar minha mão, fizer uma ferida na minha mão... Vai doer. Vai doer. É algo biológico, é algo físico. Agora, conforme vai criando a casquinha, se eu cutucar, é uma decisão minha. É o sofrimento. É o voltar a me machucar sempre. E é isso que às vezes as pessoas precisam acordar na sua história, na sua vida, para esse machucar sempre. Uma traição dói muitíssimo, seja da onde quer que venha, né? Quando você tem os teus planos jogados todos ao chão, o castelo de areia que você construiu, a vida que você imaginou, ela sofre um abalo, esse abalo, esse estremecimento dói, machuca, modifica o caminho que eu tinha para a minha vida. No entanto, continuar no tremor, no terremoto, continuar quebrando as paredes, isso depende de cada um de nós. E é justamente isso, quando a gente diz, né, como superar, e aí tem a questão do luto, né? Eu passo por negação? Passo. A raiva, sim. A negociação, a gente negocia com Deus, com os anjos, com a Virgem Maria, com todo mundo. E tem a parte de depressão? Tem. Mas eu também preciso buscar ajuda, às vezes, para sair desse vale escuro. A gente tem aqui diversos desabafos, Evandro, que bom. nas nossas redes sociais. Quero agradecer o carinho e a confiança também, né, dos nossos telespectadores em se abrirem, em entrar na nossa conversa, porque é sempre muito delicado e precisa de muita coragem para se expor certos temas. Então, eu agradeço por essa exposição, por essa coragem de vocês. Obrigada pela confiança, pela audiência. Vou ler algumas participações, tá bom, Evandro? Claro. E depois você comenta. A Vilza Dias se manifestou. Tati, adoro sempre mulher.com, muito bom o tema de hoje. A Maria das Graças, Tati, eu já passei por isso. Amigos, namorados, é muito difícil, mas hoje sinto que consegui superar. Que bom, Maria das Graças. A Eunice Gomes, Tati, estou me readaptando a uma nova situação após a traição. E é isso mesmo, se readaptar. Se readaptar. Né? Parabéns pela coragem, Eunice, por compartilhar conosco. Né? Uma mulher valente, que se readapta, e tá buscando mesmo virar a página e seguir, né? Beijo para você, Eunice. Beijo para você. A Neuza Mata também está participando. Tati, amo o Evandro. Ele é demais. Eu também, Neuza, compartilho da mesma opinião. Você, Neuza. Ele é sensacional. Obrigado. Ângela Vitali também traz um desabafo. Tati, já fui traída, pensei que conseguisse perdoar, mas não confio. E as lembranças sempre voltam. Essa questão do sofrimento que a gente comentou. E aí ela comenta, né? Hoje, inclusive, penso em me separar. Não dá mais.
E às vezes dói. E é um sofrimento que depois a gente sente a dor física mesmo, né? Sente a dor e a gente física. sente sintomas físicos. É muito interessante isso. Começa aqui, mas depois se espalha pelo corpo, Se né, espalha Evandro? pelo corpo. Aqui ela diz algo que eu acho importantíssimo a gente abordar, Evandro. Ela comentou, Tati, eu pensei que fosse conseguir perdoar. E a gente sempre fala da importância do perdão. Mas quando a gente está naquela situação, na prática, quão difícil é? Muito. Porque a sensação primeiro você quer matar, né? Você quer pôr fogo em Roma. E é complicado É demais, né? natural você ter raiva, ter ódio. O que não é você cultivar isso na sua vida. Então, assim, Deus nos dá a oportunidade de passarmos por situações como essa, às vezes como livramento para a gente ter uma vida melhor. Tati, como eu já disse algumas vezes aqui, às vezes você precisa arranjar um traste na sua vida para você arranjar uma pessoa boa depois. Você fala, eu nunca mais quero esse modelo aqui, porque isso aqui é ruim. E nós temos que consultar a nossa tolerância, principalmente no relacionamento conjugal e tal, se eu vou conseguir conviver com aquilo. Porque eu posso perdoar a pessoa, mas às vezes eu não consigo conviver com aquele fantasma no meu meio. Que é exatamente o que ela desabafa aqui. Exato. As lembranças. Ela está tentando esquecer, mas ela não consegue esquecer. De repente, perdoar, mas se permitir também, não dá mais. Linka uma coisa que é complicado. A gente acha que perdoar é esquecer. Não é. Não é. É impossível esquecer. Eu tenho uma cicatriz aqui na minha sobrancelha. Quando eu era menino, uma vez eu bati e tal, e costurou e tal. Toda vez que eu olho para o espelho, eu lembro o que aconteceu, mas eu não sinto a dor. Perdoar é isso, é cicatrizar a situação. Toda vez que eu olho para o espelho, eu olho para a pessoa, eu olho para mim, eu me lembro o que aconteceu, mas eu não sinto mais a dor. E eu não sou obrigado a conviver com aquela pessoa que eu perdoei. Às vezes, a vida ela é imperativa nessa questão. Eu consigo viver com a pessoa, mas ela é distante. Eu costumo dizer, Tati, que as situações, as coisas da vida, ela tem um tamanho. E a nossa tolerância, a questão da vida, ela é uma caixinha. Eu não consigo colocar uma coisa deste tamanho numa caixinha pequena. E às vezes eu quero forçar um relacionamento que é pesado dentro de uma estrutura menor. Sou eu, vai quebrar, vai macular. A questão é, a gente deve perdoar, né? Porque a questão de perdoar é uma questão de você ter saúde mental. E vai trazer mais bem para você do que para o outro. Exatamente. Né? Até nessa questão da traição eu costumo dizer, vingue-se, seja muito feliz. Adoro. Não é? Melhor vingança, seja feliz. Mas de verdade, sem o outro. Não é? Continua com a gente? Continua. Vou fazer uma pausa. Quero saber sua opinião. De verdade. Pode entrar, manda sua mensagem. Se não quiser aí mandar pela rede social, liga, fala com a nossa equipe do call center. O pessoal já está indo lá buscar algumas participações, mas entra nesse bate-papo.